são importantes. 2 Samuel 11. E depois você pode abrir lá em Mateus. Mateus 26. Capítulo 26. Mateus 26, 41. Quem encontrou, diga amém. Olha o que ele diz aí, ó. Isso aí é uma recomendação de Jesus. Vigiai e presta bem atenção. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, se a gente ouve demais, né? A carne é fraca. Mas vamos no começo aí. Vigiar, o que é vigiar? É estar atento, é estar ligado, ficar esperto, observando. Por que ele fala vigia? Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e vem da onde a gente menos espera. Agora, junto com vigiar, ele dá uma outra recomendação. Qual é? Por que ele está falando orar? Ele está falando de comunhão. Ele está falando para a gente se manter sempre conectado em Deus. Ele está repreendendo os discípulos. Ele foi para um lugar e ele foi lá para orar. Ele estava muito angustiado, ele estava muito desesperado. E estava, se você pegar o texto, é Jesus, mas ele estava. O tempo está se cumprindo, ele sabe que vai vir uma coisa, vai vir uma dificuldade muito grande. Ele sabe que não vai ser fácil tudo que ele vai passar. E nesse momento ele começa a sentir isso que o ser humano tem, que é esse sentimento chamado angústia. E aí ele começa a sentir isso, e ele vai fazer o quê? Ele tem duas opções. Ele joga tudo para o alto e desiste do propósito de Deus, daquilo que Deus colocou para ele fazer, para ele cumprir, que nesse tempo, naquele momento, ia doer, ia ser difícil, ia ser muito complicado passar, ia ser uma dificuldade muito grande, ia envolver humilhação, ia envolver dor, ia envolver muita coisa, mas que depois viria a glória, a recompensa que vem sempre no final. Ele podia jogar tudo para o alto, desistir de tudo isso, ou ele podia permanecer firme, e ir até o fim, como o propósito dele, o desejo dele, a vontade dele, o entendimento dele, o que estava dentro dele, porque ele está orientando uma coisa que ele fazia, ele vigiava. Quando ele falou que ele ia ser crucificado, que iam matar ele, que iam levar ele, que iam prender, alguém no meio dos que andavam com ele se levantou e falou: Senhor, não faz isso com o Senhor, não é necessário que faça isso. Uma palavra que aparentemente era boa. A gente gosta de ouvir quando as pessoas falam: não, rapaz, não precisa fazer isso não precisa se sacrificar tanto, é bom, parece que vão ajudar a gente. Mas Jesus não se deixou levar por aquelas palavras. Ele repreende Pedro, que é quem fala isso, e ele reconhece que é Satanás usando a boca de Pedro. Quem lembra dessa passagem aí? Vocês lembram? Ele estava vigiando, porque nem tudo que parece bom a um primeiro momento, no final termina como uma coisa boa. E o que ele vai fazer? Ele se afasta um pouco, ele se retira, e ele vai orar, ele vai buscar, ele vai se aproximar do Pai. Ele vai lá pedir força para Deus, e no meio dessa oração ele fala com Deus e ele pede, ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Minha vontade não é viver isso, não é passar por isso, porém, sobretudo, que se faça a tua vontade. Já que eu estou aqui para viver a tua vontade, eu vou até o fim. Gostaria que fosse diferente, mas está na mão do Senhor decidir qual que vai ser o caminho. E quando ele olha atrás, ele vê que os discípulos estão dormindo. Ele tinha falado para eles: fica aí vigiando, vê
Vê se nenhum soldado aproxima, porque o traidor está para chegar. E aí ele vê, eles estão dormindo, ele vai lá e repreende eles. Eles falam, vocês têm que prestar atenção. Vocês têm que estar atentos, vocês têm que vigiar. E estar atento para discernir o que é de Deus e o que não é. Para entender o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E dentro disso, de estar atento, é preciso que vocês orem. Que vocês mantenham comunhão, proximidade, porque a oração, ela faz a gente estar próximo de Deus. Está dando para entender alguma coisa, gente? Recomendação. Por quê? Porque o Espírito está pronto. Pode estar pronto. Pronto para quê? Você está pronto para crer em Deus? Quem está pronto para crer em Deus? Seja sincero com você mesmo. Glória a Deus. Todos nós. Se você não acredita nisso, como é que você veio? Mas a gente só sabe a realidade do que está dentro da gente quando a gente enfrenta a situação. Por isso ele falou, o Espírito está pronto, pode estar pronto, mas a carne, porque na hora da paulada a vontade é de fugir, é de correr. É ou não é verdade? Em todo mundo. Então se mantenha atento, vigilante, para você discernir e tenha comunhão com Deus. Permaneça firme com Deus o tempo todo, para que você suporte, para que você consiga passar por isso. Mas eles não conseguiam, eles dormiam, eles cochilavam, eles se deixavam levar. Enquanto ele estava lá orando, enquanto ele estava lá buscando, enquanto ele estava lá se fortalecendo. A gente enfrenta muita luta, a gente enfrenta muito problema, a gente enfrenta muita dificuldade. Existem muitos adversários. Em todo canto a gente tem adversário. Mas existe um que é o maior de todos eles. Existe um que sabe tudo o que se passa dentro de nós. Existe um que conhece os nossos limites, e conhece as nossas fraquezas. O diabo fala sobre ele. O diabo, quando se encontra com Deus, ele fala desse adversário que a gente tem para Deus. Esse adversário somos nós mesmos. Nós nos boicotamos. Nós deixamos de orar. A gente deixa de vigiar. A gente rói a corda que a gente está, ou que está segurando a gente muitas vezes. Deus começa a fazer uma obra dentro da nossa casa, na nossa família, nos nossos planos, nos nossos projetos. E o que a gente faz? A gente vai lá e para eles pela metade. A gente deixa de se empenhar. Esse adversário é a gente mesmo. Esse adversário são os nossos pensamentos, os que estão dentro da gente, são as nossas vontades. A gente é que decide desistir de alguma coisa que faz parte do plano de Deus e é muito grande, porque a gente olha e às vezes não encontra disposição dentro de nós de coisas que só depende da gente mesmo, perseverar, continuar, seguir em frente, por mais difícil que seja, sempre vai estar na nossa mão decidir. Quem está entendendo alguma coisa? O maior adversário que você enfrenta não é o diabo, que se levanta através de uma obra de macumbaria, de feitiçaria, e usa o perturbado do vizinho, da vizinha, do chefe, do colega de trabalho, que fecha uma porta de emprego, que vem através de uma notícia ruim, que chega num diagnóstico de doença, de um problema físico que você tenha, que você passa, de uma porta que se fecha, de uma dívida que apareça. Não, o maior adversário que nós temos somos nós mesmos. O diabo só usa disso tudo para tentar atrapalhar, ou para reforçar o que nos atrapalha. O maior adversário do alcoólatra é ele mesmo, porque é ele que abre a garrafa para beber. E o dia que ele decidir que não vai abrir mais, demônio nenhum abre garrafa nesse mundo. O maior adversário de quem se suicida é quem aperta o gatilho, porque o demônio não aperta gatilho de arma nenhuma, não bebe veneno, não pula na corda. Quem está entendendo? Eu não sei se você está concordando ou não, mas o diabo não conseguia tocar na vida do Jó, de jeito nenhum. E aí ele falou para Deus, sabe por que ele faz isso? Porque o Senhor cercou a vida dele. O dia que o Senhor tirar, deixar entrar, no dia que o Senhor permitir acesso a alguma das áreas dele, e qualquer coisa acontecer ali, ele blasfema contra o Senhor, porque o ser humano ele é assim.
Ele está contente enquanto as coisas são favoráveis. Ele está satisfeito enquanto aquilo está agradando ele, seja o que for. Quando aquilo ali deixar de agradar, deixar de satisfazer, ele se volta contra aquilo. E se o Senhor fizer isso, vai acabar essa coisa dele com o Senhor. Deus conhecia o coração de Jó. Mais do que o que saía pela boca, mais do que os gestos demonstravam, Deus conhecia o que estava onde? E Deus falou, vai lá. Tudo que ele tem está à sua disposição, faz o que você quiser. E o diabo toca e traz toda a destruição. Mas o que é que Jó faz? Adora. É mais ou menos isso aqui, ó. Ele ora, ele fala com Deus, ele busca a Deus. Ele se aproxima de Deus. A mulher dele vem e fala um monte de besteira para ele quando ele já está doente. Quando o diabo jamais do que tirar as coisas que ele tinha, toca nele como pessoa. Mas quando a mulher chega para ele e fala, você não está vendo tudo que está acontecendo com você, não está adiantando nada você manter essa integridade, para quê? Para que você continua? Esse pensamento do para quê, ele vem sobre a nossa mente todo o tempo. Ele vem todo o tempo, ele pode vir de várias maneiras, mas é sempre esse. No final é sempre esse. Para que continuar, se isso ou aquilo não está acontecendo? Para que seguir, se não está me satisfazendo nisso ou naquilo outro? Para que fazer, se agora eu estou me sentindo assim, assado, enfim. Só que Jó estava vigilante, atento. Uma coisa completa a outra. Quando você anda em comunhão com Deus, você tem um entendimento das coisas de Deus, do que é e do que não é. E quando você tem entendimento das coisas de Deus, do que é e o que não é, você tem comunhão com Deus. Uma coisa completa a outra. Os problemas na nossa vida, eles começam a se intensificar. E até a aparência de serem mais fortes e mais pesados é justamente quando a gente começa a afastar. E a gente não afasta porque quer. A gente afasta porque a vida leva, porque a carne... Exatamente. E não sou eu que estou falando isso. Você pode até pensar o contrário. Todo mundo pensa, todo mundo... Se você chegar para 100 pessoas que ou estão dentro da igreja ou saíram dela e perguntar, cara, você saiu, você deixou de crer em Deus, as 100 pessoas vão dizer o quê? Que não. Ninguém admite isso, nem para os outros e muitas vezes nem para si mesmo, mas a realidade, e a gente viu isso outro dia na palavra, é que quando não está perto de Jesus, está se distanciando dele, é automático. O barco dos discípulos começou a se distanciar. E quando começou a se distanciar, o vento começou a ser contrário. E a tempestade começou a cair, o mar começou a chicotear, a vida começa a bater com força, com mais força ainda. Sempre para afastar. Mas aonde está o maior problema? Aonde está a maior dificuldade? Dentro da gente. Naquilo que a gente deixa de fazer. Olha o que aconteceu aí, ó. Agora já no Samuel 11. Eu não falei, né? Desculpa. Volta lá no Samuel 11. A gente já leu isso, mas de uma outra maneira. Encontrou? Pode ler? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Eu não sei o que passou na cabeça dele, sei o que ele imaginou, mas era tempo de lutar. Eu não sei se a coisa estava muito boa para ele, o exército dele era muito forte, o inimigo era fraco. Eu não sei se ele tinha encontrado um ponto onde aparentemente dava para dar uma relaxada, dava para dar uma tranquilizada. Eu frequento igreja, eu faço obra há quase 25 anos, contando tudo. E muitas vezes a gente em algum momento baixou a guarda. A gente deu uma relaxada. A gente deu uma relaxada quando as coisas estavam muito difíceis e a gente deu uma relaxada quando as coisas melhoraram.
Quando a vida estava muito dura, a gente orava e clamava e pedia e fazia propósito, ia para a laje e orava de madrugada e consagrava um saco de sal e saía jogando e levava o frasquinho com óleo e se ungia e fazia jejum. Quando a coisa ficou muito boa, a gente deu uma relaxada, a gente deu uma desacelerada na coisa, e as coisas não foram bem, as coisas tomaram um caminho de destruição. Mas também quando as coisas estavam muito ruins, quando as coisas estavam desesperadoras, a gente também cansou em alguns momentos, a gente também deu uma diminuída no ritmo. Isso aconteceu comigo, mas isso acontece com você também. Esses dias eu estava refletindo sobre algumas das lutas que a gente tem passado aqui, os problemas todos, e muito disso tem a ver, está relacionado a essa situação, a essa questão de relaxar, de você pisar no freio com certas coisas, de você descuidar de coisas que às vezes parecem simples, como orar, por exemplo, como estar presente, como estar vigiando, como estar orando, como estar buscando como se deve, da maneira que se deve. Era tempo de lutar, era tempo de enfrentar, era tempo de ir para a guerra, e por alguma questão, Davi resolve não ir. No dia a dia, você e eu, a gente faz isso. Você vai para casa daqui a pouco, e amanhã pode ser que não tenha vontade dentro de você de voltar à igreja, de parar 5, 10, 15 minutos, ler um versículo na Bíblia e buscar um entendimento disso. A maioria já não faz mais isso. A maioria só vê Bíblia quando está dentro da igreja. A maioria, não quer dizer todos. A maioria só ora de olho fechado quando está dentro da igreja, porque a vida é muito corrida, é muito difícil, o cansaço. Às vezes você se propõe a fazer uma oração de madrugada e você dorme. Acontece com todos nós. É ou não é verdade? Sim ou não? O cansaço vai fazendo. Mas tudo isso por quê? Porque a gente deixa de vigiar de alguma maneira. A gente deixa de prestar atenção de alguma forma. O que vai acontecer aqui, o que vai acontecer na vida dele, para o resto da história dele, os prejuízos, todo o problema dentro da casa dele, o reino que lá na frente vai ser dividido, as lutas que ele vai enfrentar, a descrença de gente que andava perto dele, que admirava ele, que ouvia a voz dele, que via ele como homem de Deus, como alguém escolhido por Deus. As coisas vão mudar, vai ficar muito difícil as coisas para Davi, por causa do que acontece aqui. Por que acontece isso? Porque ele deixa de vigiar. Eu estou tentando chegar na questão do seguinte: todo dia alguma coisa vem para te afastar, alguma coisa vem para te enfraquecer, alguma coisa vem para tirar, roubar de dentro de você a sua força. O diabo, ele trabalha assim o tempo todo. O diabo não para, nós paramos. O nosso grande problema é que a gente é inconstante. A gente se propõe a fazer uma coisa agora e daqui a pouco a gente já está desistindo dela. A gente se propõe a fazer alguma coisa, seja dentro da nossa casa, e aí alguma dificuldade, alguma luta rouba da gente aquilo, e a gente se distrai com outras coisas, e a gente olha para outra direção, e tudo isso vai colaborando. Só que o maior culpado de tudo isso somos nós mesmos, porque a carne é fraca. Quem está entendendo alguma coisa da palavra? Ele achou que estava tudo bem, ele achou que estava tudo certo, e aí ele fica e não vai para a luta. Continuando, versículo 2: uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu, soldado, o homem que está lá na guerra. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: aqui já está feito a desgraça, já está feito o que não devia.
Agora para pensar. O que é que levou um homem que não dava um passo, não movia uma palha, sem primeiro orar e buscar em Deus a direção para agir? Um homem que quando viu o inimigo se levantando, ia lá e falava: Senhor, o que eu faço? Vou para a guerra, enfrento o inimigo? E aí o Deus falava para ele: vai lá, derrota, vai lá que eu vou entregar. Ele ia, daqui a pouco o mesmo inimigo se levantava de novo, e ele não tomava nenhuma providência sem primeiro consultar a Deus. Um homem que foi enfrentar um gigante, muito maior do que ele, muito mais capacitado do que ele, e foi lá e falou assim: eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Um homem que sempre colocava Deus à frente. O que leva um homem que conhecia tudo isso, que temia a Deus? A palavra diz que Davi era homem segundo o coração. O que leva uma pessoa dessa, sabendo o que está fazendo, mandar buscar a mulher que ele ouviu, que falaram, informaram para ele? Ela tem marido, ela é casada. E adultério nesse tempo era adultério como é hoje. A lei falava que quem adulterasse tinha que ser apedrejado até a morte. Mas os olhos convenceram ele. Aliás, os olhos foram a porta. Ele olhou, e aquilo que ele viu mudou tudo dentro dele, desfigurou tudo dentro dele. Ele olhou, a porta abriu, e aquilo de mal, aquela coisa transformadora para o lado ruim, que quebrou Davi no meio, que quebrou alguma coisa dentro dele, entrou dentro dele naquele momento. E ele já não conseguia mais ouvir a voz de Deus, ele não conseguia mais entender nada que viesse de Deus. Naquele momento ele se afasta de Deus e Deus dele. Porque as pessoas têm um engano, às vezes elas falam: Deus não se afasta de ninguém. Pois é, mas ele falou: estarei convosco se me deixardes. O que isso nos faz pensar? Se eu me afastar de Deus, você está entendendo ou não? Você pode não concordar comigo, você tem liberdade para isso, mas a gente só pode crer no que está escrito aqui. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, mas o que está escrito aqui é a verdade absoluta. Contra isso aqui não dá para debater, porque está escrito aqui. No caso de Davi, foi o que ele viu, a porta para que aquilo o afastasse de Deus e trouxesse toda sorte de destruição, convencesse ele de deixar qualquer princípio, qualquer valor, qualquer ordenança de Deus de lado, qualquer comunhão com Deus de lado naquele momento, e fizesse o que era errado. Foi o que entrou pelos olhos dele. Agora, com a gente nem sempre é assim, porque às vezes o que entra e quebra dentro de nós não são os nossos olhos, não é o que você vê, é o que você ouve. Às vezes não é o que você ouve, às vezes é o que você passa, às vezes é o que você vivencia, às vezes são pensamentos que vêm. Quem está entendendo alguma coisa? E entra, e a gente permite que aquilo entre, ainda que a gente saiba que Deus, Ele pode todas as coisas, ainda que a gente saiba que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ainda que a gente saiba que depende da nossa comunhão com Deus, da nossa proximidade com Deus, a gente permite que certas coisas entrem, e essas coisas, elas nos afastam a tal ponto de nos levarem para muito longe. E o pior é que às vezes a gente não consegue encontrar o caminho de volta, não tem força para voltar, e a destruição foi grande. Ninguém que viesse ali e falasse para ele: rei, não faz isso, ele não ia ouvir. Aliás, falaram isso para ele. Alguém, porque ele não pergunta, ele fala assim: quem é ela? Se eu perguntar para você, quem é ele? Você vai falar para mim a geração dele toda? Sim ou não? Você vai falar que ele é quem? É o Lucas. É o Lucas, é o obreiro lá. Alguém falou porque viu a intenção dele. Alguém foi usado por Deus, consciente ou inconscientemente, e falou para ele: é Betseba, filha do fulano de tal, mulher, tem marido, tem compromisso. Rei, não olha para ela assim,
Não volta os teus olhos para isso, não alimenta esse sentimento, não dá vazão a isso, foge disso, repreende isso. Mas o homem estava cego, o homem estava louco, o homem já não enxergava mais nada. É assim com a gente, é assim com a gente. Quando alguma coisa bater aí na porta do teu coração tentando te afastar, eu queria muito que você entendesse isso no espírito. Eu não estou falando isso para você permanecer aqui na igreja, gostaria muito que você ficasse, mas eu falo isso sempre porque está do meu coração. Você tem que ser sincero com você mesmo. E se você acha que não está bom, você deve procurar aquilo que satisfaz o teu coração, o teu espírito. Mas permanecer com a tua comunhão, mas todo dia vem alguma coisa tentando te afastar de Deus. Todo dia vem razões e motivos milhares. Alguém hoje deixou de vir porque alguma coisa convenceu. Alguém disse assim: eu não vou. Falou para si mesmo. E não importa o argumento da gente, não interessa o que a gente fale, não interessa o que a gente coloca, não importa a necessidade que se tem, a importância daquilo que se tem que fazer. Já está determinado dentro da pessoa, o que você tiver determinado, assim como nada foi capaz de desviar do teu coração. Você que está aí, sentadinho aí, não interessa se você foi para longe, para perto, não interessa se você tinha compromisso com familiares, não importa se você veio de algum outro lugar, se você amanhã tem trabalho, você tem o seu compromisso com Deus. Nada foi capaz de tirar de dentro de você a tua vontade, a tua determinação de estar aí onde você está agora. Dá para entender? Por causa do teu comprometimento com Deus. Mas esse mesmo compromisso com Deus, ele corre risco, porque amanhã pode ser que, se você relaxar, se você não vigiar, se você não orar, não tiver comunhão, e isso é o tempo todo. As pessoas têm orado muito dentro da igreja, as pessoas têm ouvido muita palavra dentro da igreja, as pessoas ouvem palavra na rádio, escutam programa de televisão. Mas é diferente quando você vai e você entra dentro disso aqui, dentro da palavra de Deus. Porque aí é você parando com a sua vontade, com o seu tempo, deixando de lado muitas coisas e se alimentando disso. Está dando para entender? Quem está entendendo alguma coisa? Isso é comunhão. Quando os pensamentos e as vontades vêm, sejam elas quais forem, e não importa o momento que está vivendo, é tempo de lutar. Nós estamos em tempo de estarmos sempre prontos para combater, seja o que vem de fora, seja o que vem de dentro, seja aquelas lutas que se levantam no nosso trabalho, na nossa família, na nossa casa, ao nosso redor, na nossa saúde, e sejam as lutas que se levantam dentro da gente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque em Deus nós temos força para suportar e superar tudo isso. Fora dele, a gente só vai ter destruição. E se você depois tiver o interesse em continuar o que está escrito aí, agora vai vir um monte de destruição. E além de ter ido para a cama com essa mulher, ele ainda vai programar a morte do marido dela e vai matar ele. Aí já não é mais só o adultério, agora ele tem o homicídio. Porque Deus deu um mandamento, Deus falou assim: não matarás. Só que a lei era para o povo hebreu. Porque se você pegar o Antigo Testamento e for ler, entenda, não é para sair matando ninguém aí não. Amém, gente? Há motivos e motivos. Mas Deus deu uma lei que era para aquele povo. Aquele povo, o povo dele. E Davi, ele mata, mas ele mata um irmão, ele mata um hebreu, ele mata outro judeu como ele mata outra pessoa de Israel como ele, outro filho de Deus como ele. Então, além dele ter adulterado, agora é um abismo puxando outro abismo. Ele vai e programa para matar. E depois disso ele não tem mais paz. E depois disso a casa dele se divide. E os anos vão passando e é só problema, problema atrás de problema, e a própria casa se levanta contra ele. Não há mais paz. Dentro de casa não há mais paz. O problema dele aconteceu ali, o da gente acontece em várias áreas. Tudo por quê? Porque ele não vigiou.
Porque ele em algum momento achou que estava tudo certo, e às vezes a gente acha. Eu estou falando isso para você se manter firme no seu propósito com Deus. Todo dia. Todo dia. O tempo de vir na igreja, venha na igreja. O tempo de você ajoelhar na sua casa, ajoelhe na sua casa. Tem um propósito na sua vida de manter a sua comunhão com Deus. Assim como todo dia você tem que alimentar o seu corpo físico. Se você não fizer, você adoece. E se você adoecer e não tratar, você vai? Porque é consequência. Assim é com o nosso espírito. Assim é com a nossa comunhão com Deus. Ninguém é suficientemente grande, ou forte, ou poderoso, ou inalcançável por coisas que estão dentro dele mesmo. O diabo pode até não conseguir tocar na sua vida se Deus cercar. Mas se você aí dentro, o diabo não vem de dentro para fora. O problema é do que está dentro da gente, são os nossos pensamentos, as nossas decisões. Davi podia ter repreendido aquilo dentro dele. Ele olhou, ele viu aquela mulher, ele podia ter olhado para o outro lado e falado: eu vou buscar, eu vou orar, eu vou me aproximar de Deus, eu vou ajoelhar, eu vou buscar Deus, eu vou fazer alguma coisa, porque esse sentimento não vai me vencer. O sentimento de eu desistir não vai me vencer. O sentimento de eu me entristecer não vai me vencer. O sentimento de jogar tudo para o alto não vai. A tristeza que eu sinto, as decepções que eu tenho, nada disso vai me vencer. Por quê? Porque quando isso bater na porta do meu coração, eu vou estar vigiando e vou estar orando. Porque ainda que a minha carne seja fraca, o meu espírito vai estar forte, inabalável. Quem entendeu alguma coisa? A decisão é sua. Depois leia o que aconteceu. Vai ver aqui. Só destruição. Esse filho que vai nascer, quando ela mandou avisar: estou grávida, dá um jeito aí, dá seus pulos, resolve. Essa criança vai adoecer. Davi vai amar essa criança. Davi vai orar muito por aquilo ali. Davi vai pedir muito a Deus. Davi vai se vestir de pano de saco, vai colocar a cara no chão. Mas ele não vai encontrar resposta para aquilo. Está dando para entender? Porque a gente colhe. Você tem hoje a opção de plantar a semente da sua comunhão com Deus. Fica de pé no seu lugar, por favor. Se você entendeu alguma coisa e puder, glorifica o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Feche os seus olhos.